Olá, boa noite a todos. Com imenso prazer, nós iniciamos mais um programa Bibliotecidades, né? Aqui direto do Museu da Conversa Macanuda, deste canal que todos nos acompanham. Desejamos boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo, acompanhando pelas nossas redes sociais, pelas plataformas do Mukmak. Boa noite a todos, eu sou Renato Carneiro e eu vou conduzir o programa de hoje com a imensa alegria, né, que nós temos aí de partilhar cada vez mais, compartilhar com os amigos do Museu da Conversa Macanuda, um programa para leitura, para leitores, para que buscam cada vez mais apresentar as cidades, os distritos, os bairros e as comunidades sul-mineiras e a sua natureza e cultura por meio da arte. A arte da palavra em prosa e verso. E hoje, nessa sessão de Conversa Macanuda, é sobre uma localidade que fica no território literário Médio Sapucaí. Esse é o nosso extenso território literário, formado por Pouso Alegre, Espírito Santo do Dourado, São João da Mata, Ipuna, Congonhal, Senador José Bento, Tocos do Mogi, Estiva, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros e Borda da Mata. A cidade de destaque dessa noite da Conversa Macanuda. Esse é o programa Bibliotecidade, de extrema importância para mantermos atualizados os nossos acervos, a nossa biblioteca, a nossa coleção sul-mineriana e o centro de referência, onde os pesquisadores das mais variadas áreas pesquisam, colecionam, interpretam e preparam as exposições sobre o nosso patrimônio imaterial, material referente às oraturas e literaturas dos diversos sul, das muitas minas que são das Gerais. Eu sou Renato Carneiro, e então vamos lá ao nosso convidado da noite, que é o Léo Guimarães, que ele é escritor, poeta, jornalista, historiador, ativista cultural, servidor público e vereador. Ele nasceu em Barbosa Ferraz, no Paraná, e vive desde a década de 1990 em Borda da Mata. Casado com Josiane, pai de Isis e Levi, tem uma cachorrinha também chamada Mel e 3 gatos, Frederico, Ferdinando e Nina. É autor de escritos, proseios e cantorias, luminar e poemas e crônicas de Borda da Mata, além de ser coautor de mais de 50 outros livros, dentre antologias e coletâneas. Tem um acervo particular com mais de 2.300 livros e o seu saudável hábito de ler todos os dias, como uma preferência especial por biografias. Ele é imortal também da Academia Pouso Alegrense de Letras, onde ocupa a cadeira 29, tendo como patrono Dom Otávio Chagas de Miranda. Também participa da Academia Independente de Letras, Ordem Scriptorium, onde ocupa a cadeira 148, e acadêmico internacional da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, onde ocupa a cadeira 113, tendo como patrono Sir Isaac Newton. E ele também é conselheiro territorial do Museu da Conversa Macanuda. Léo, é um prazer, uma alegria estar aqui com você nessa noite, para que nós possamos um pouco partilhar, né, desse seu amor pela leitura, pela literatura, né? E antes de mais nada, eu só vou fazer a minha audiodescrição e depois peço que você também faça. Eu sou Renato, eu sou um homem moreno, cabelos cacheados, estou usando um casaco cinza e uma blusa verde. Léo, conta pra gente como que surgiu essa paixão, como que surgiu esse esse amor mesmo pela literatura e pela leitura, que a gente vê até pela sua biografia, que é uma coisa que guia aí toda a sua vida, né? Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite memorável. Primeiro eu vou fazer a minha audiodescrição, né? Sou um homem alto, 1,85, cabelos castanhos claros, olhos verdes. Estou usando uma camisa de dry fit, manga comprida, cor preta. E atrás de mim eu tenho exatamente uma estante com exatamente 2.342 livros. É, esse dado eu peguei porque o último livro que eu recebi para compor esse acervo meu maravilhoso, que eu amo, é o Versos Marianos, do escritor Gustavo Choas Guimarães, de Varginha. Então, é muito gratificante estar com vocês aqui essa noite. Nas conversas que eu tive com o meu xará, né, Léo Melo, que está nos bastidores aqui, proporcionando que a gente chegue a tantas pessoas
através dessa live, né? Eu falei para ele que eu cheguei ao Museu da Conversa Macanuda, né? Através da Dalila Lasmar. Vi que ela está nos acompanhando aqui, né? Então, quero deixar meu abraço, gratidão a ela e também a todos do museu, né? E a todos que estão acompanhando aqui ao vivo também, que eu já vi que tem pessoas aqui da minha cidade, de Borda da Mata, tem colega minha, confreira da Academia Pouso Alegrense de Letras, e tem bastante gente que eu sei que vai entrar ainda, que eu convidei bastante gente, aqueles que vão assistir posteriormente, né? Antes de eu responder a sua pergunta inicial, eu quero só deixar mais um dado dessa biografia minha que você tão bem explanou no início para a gente, que é tanta coisa que a gente participa e faz que passa algum dado, né? E dentre as instituições, as agremiações literárias que eu faço parte, faltou uma que eu esqueci de mencionar lá, que é a Academia Mineiro Paulista de Ciência, Letras e Artes, a Milca, onde eu ocupo a cadeira de número 51 e o meu patrono é Assis Chateaubriand. Então, temos mais esse dado, né, aí na biografia, né? Mas o que me trouxe para esse mundo da leitura, o que deu início, eu considero assim que são diversos fatos durante a minha vida. Mas o que eu tenho como o inicial, né, que acendeu aquela chama do amor pela leitura, pelos livros, é quando eu tinha uns 6, 7 anos, antes de vir para cá, lá no Paraná ainda, eu gostava de todas as férias escolares. Naquele tempo tinha aquelas férias escolares ainda de um mês, um pouco mais de um mês, né? Hoje já é menos tempo, né? Naquele tempo a gente tinha essa prerrogativa ainda de ter bastante tempo assim, de férias, e eu sempre gostei da área rural, sempre fui apaixonado pela área rural, pela natureza, e eu ia passar essas férias num distrito chamado Teresa Breda, lá em Barbosa e Ferraz, onde eu nasci, na casa dos meus tios avós, tio Sebastião e tia Rita, e tinha os primos na época, todos solteiros, né? E chamava o bairro lá do distrito, chamava Águas da Mutuca. E eu ficava 30 dias, até mais lá, ficava sem ver meus pais, nada, porque era um pouco distante da cidade, né? E eu gostava muito de ficar lá, e esses primos meus, um pouco mais, assim, bem mais já estavam no início da vida adulta, né? Então estudavam, tinha a prima minha que fazia faculdade, hoje ela é professora, né? E eles tinham, assim, muitos livros, revistas, e como eu passava as férias lá, eu comecei a me interessar, a ficar vendo, olhando as revistas, ficar lendo as histórias lá. E numa dessas idas, a minha tia me presenteou com alguns livros de coleção de fábulas infantis, Peter Pan, diversas coisas assim nesse sentido, né? E foi a minha primeira experiência com leitura, a leitura infantil, né? Eu era criança, e aí foi um rastilho de pólvora, né? Nesse mundo maravilhoso que eu falo da literatura. E depois a minha mãe sempre foi uma incentivadora também, embora a época dela é outro tipo de educação, né? Ela não passou da terceira série primária da época, né? Mas ela sempre gostou de incentivar os filhos. Eu, minha irmã, os dois formados, né? Eu tenho a formação em jornalismo e a pós-graduação em gestão pública, que eu também sou servidor público, na área que eu atuo, e a minha irmã é formada em administração de empresas. Então, ela prezou pela educação da gente, né? E ela sempre incentivou. Ela gostou mesmo com pouco estudo, ela sempre gostou de ler e passou esse hábito para a gente, incentivou, comprava os livros, né? E nessa época da infância, ainda no Paraná, antes de eu vir para cá, tem uma outra tia minha, que é irmã do meu pai, que tem as minhas primas também, um pouco mais velhas que eu, então a gente foi meio que contemporâneo,
E eu frequentava muito a casa deles lá também, enquanto eles moravam no Paraná. E lá tinha muito o gibi. O gibi eu acho fantástico. Eu gostava muito do Pato Donald, muito do Zé Carioca. Então tinha muita coisa legal. Assim, o gibi, para criança, é um incentivo fantástico, né? Porque a gente não está com aquela maturidade ainda para as leituras densas, igual a gente faz quando é mais está na juventude ou já iniciando a fase adulta, né? Então ele é um incentivo perfeito. Eu sempre indico, quando o pessoal pergunta para a criança, eu falo, não, tem os livros infantis, as fábulas, mas começa com o gibi para ver se a criança não pega gosto. Nossa, eu era apaixonado. Tinha os almanaques, né, aqueles gibis que vinham com maior quantidade de folhas, 200, 300 folhas. Nossa, para mim era festa. E aí foi me conduzindo para o lado da leitura, da literatura. Sim, perfeito, Léo. São muitos estímulos, né? Quanto mais a criança, o jovem, ele tem esse estímulo da leitura, através dos gibis, das histórias em quadrinhos, principalmente, que quando é incentivado, quando a criança é presenteada, ela torna a leitura um hábito mesmo, né? E não só um passatempo, né? Então, isso é muito importante. E isso certamente cativou também você e o inspirou a ensaiar os primeiros escritos, né? Você se lembra da primeira escrita, do primeiro texto, quando você olhou, opa, isso daqui realmente eu já estou me vendo como escritor ou aspirante a escritor, quando que foi e como que foi? Na questão dos textos, eu tenho, até eu brinco com o pessoal, que eu sempre fui da área das letras, né? Porque em toda a minha história acadêmica, escolar, eu sempre tive notas péssimas em matemática, depois na fase do ensino médio, química, física, não me entrava na cabeça, fui mediano, sempre o básico para poder passar de ano, né? Mas já na parte ligada à leitura, né, à escrita, a língua portuguesa, sempre fui bom na época do antigo primário, né, as composições de texto, sempre tirei as melhores notas. E também aquelas matérias correlatas que eu falo, na história, sou apaixonado por história e geografia também. Geografia é a questão dos países. Eu lembro que eu gostava muito na época da escola de fazer aqueles trabalhos. A gente tinha ainda vou entregando a idade aqui, né? Não tem segredo. 46 anos que eu completei agora, dia 17 de junho. Então, a gente já tem bastante anos nas costas, bastante bagagem, né? E eu era da época que não tinha ainda essa facilidade de internet, de computador, máquina de escrever. Eu cheguei a fazer datilografia. Eu tenho diploma de datilografia, e na época minha máquina de escrever era item de luxo, era muito caro. Então a gente fazia o trabalho manual, né? Eu lembro que tinha que ir na biblioteca, quando a gente, felizmente, frequentava as bibliotecas, né? Ir na biblioteca para copiar o mapa com aquela folhinha de seda e fazia as pesquisas na Barça. Hoje eu tenho uma Barça que ficou de recordação, mas é coisa que não tem mais, né? Que hoje é tudo instantâneo, né? Na palma da mão, o OK Google lá, e já se resolve tudo. Nem o OK Google mais, agora são as inteligências artificiais, né? Cada dia a gente surpreende mais com essas coisas, né? Mas então sempre gostei dessa parte, principalmente da língua portuguesa. Lá no Paraná, quando eu era criança, assim, pouca idade ainda, eu não tinha tanto. Eu ia bem nas composições de texto, mas não tinha ainda essa forte inspiração, era o básico. Quando eu vim aqui para a Borda da Mata, que aqui eu tenho 2 momentos em Borda da Mata, que você bem fala no texto lá que eu vim na década de 90, mas eu morei 2 anos aqui em finais da década de 80, em 88 e parte de 89. Então, nessa época, eu vim morar só com a minha avó aqui. E nessa época, eu comecei a estudar na escola, hoje é a Escola Municipal Benedita Braga Cobra, mas na época chamava Grupo Escolar Comendador José Inácio.
E nessa época, tem a minha querida professora, era a terceira série que eu fazia do antigo primário, quando eu transferi do Paraná para cá. A dona Ana, e ela mora até aqui próximo de casa. A gente sempre se encontra, tem a alegria de conviver com ela até hoje. E ela, na época, ela saiu de licença e o saudoso falecido esposo dela, o professor Bolão, que era o apelido dele, né? Ele substituía ela quando ela tinha que fazer algum tratamento médico, e ele fazia algo legal. Ele levava a gente para passear pela cidade aqui. Então, aqui a gente tem a Igreja Matriz, que hoje é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, um prédio construído na década de 50, mas em estilo romano-lombardo, que é coisa bem legal, assim, questão de arquitetura, de história da cidade. A gente tinha uma antiga biblioteca que foi demolida, que era atrás dessa igreja. Tem os jardins da área central também, que tem árvores antigas, né, da década de 60, bem bonito. A fonte sonora, aquela fonte das tradicionais cidades mineiras, né, no centro da cidade, que toca música. Tinha o antigo cinema, que já não existe mais. Tinha muitas coisas assim, né? E ele, o que ele fazia? Ele programava um dia da semana e levava a gente para ir nos principais pontos da cidade, levava a gente na prefeitura, na agência dos Correios, para conhecer como que funcionava a questão das cartas, né? Que é outra coisa saudosa, né? História de cartas, se eu fosse contar a minha relação com história de cartas aqui, seria uma live à parte, então não vou nem entrar nesse tema agora, vamos ficar na literatura. Mas desse passeio, o que resultava? Quando a gente chegava para a sala de aula, ele pedia para a gente fazer uma redação relatando o passeio. E em todas as edições que ele fazia esse passeio e fazia a redação, eu tirava o primeiro lugar. E ele fazia assim, para incentivar os alunos a gostar de escrever, a fazer a redação, ele premiava. Então, às vezes, um livro, um brinquedo, porque a gente era criança ainda, né? Alguma coisa para incentivar. Então, nossa, ele falava que ia ter passeio ou alguma atividade, que às vezes fazia alguma atividade dentro da escola mesmo, para incentivar a escrever, né? Então, aí foi um início, né, dessa escrita, por esses relatos. Até o pessoal, quando eu escrevo alguma coisa relatando algo acontecido no passado, assim, que eu vivenciei, o pessoal que me conhece e que de certo modo, conviveu ou conheceu algum fato relacionado àquilo, fala que eu tenho uma memória incrível, que eu consigo descrever, que eu sou, assim, um memorialista, né, que pega todos os detalhes, né? E eu sempre gostei, aprendi nessa época a fazer isso, a descrever tudo, a lembrar com minúcia, né, todos os acontecidos. Aí depois veio a época que a gente vai já para as outras séries, e depois o ensino médio, né? E eu tive só voltando aqui para não perder a linha, eu estudei essa época, voltei para o Paraná, fiquei mais 2 anos lá, voltei para cá já na 7ª série. E depois, na mesma escola que eu entrei na 7ª série, na escola Laura Afonso Megali, conhecido carinhosamente como Gelan, eu fiz o ensino médio também, antes de ir para a faculdade, né? Aí no ensino médio, eu tive bastante coisa também, bastante produção escrita, bastante redação, já em preparação para vestibular, né? Então, eu tive bastante produção nessa época, mas escrevia mais coisas pedidas em sala de aula mesmo, né? Os temas, porque geralmente eles pensam nas coisas que vão ter no vestibular, né? Fica tentando adivinhar o que vai cair e tudo, né? Então, eu escrevia mais ou menos nesse sentido. Não tinha, assim, uma vertente literária ainda, como poemas, crônicas, no sentido propriamente dito, né? E depois veio a faculdade. Aí a faculdade tem um fato marcante, até o dia 10 agora de julho, foi o lançamento desse livro que a gente está falando hoje, né? O Poemas e Crônicas de Borda da Mata, foi o lançamento oficial aqui em Borda da Mata, pertinho da minha casa, aqui, praticamente do lado, no salão da Igreja Presbiteriana Independente, e eu tive a alegria de receber meus colegas da Academia Pouso Alegrense de Letras.
a nossa presidente executiva, a Maristela Saponara, fez parte da mesa, juntamente com o confrade Mike. O Mike, Mike Risselli, ele é diretor do Museu Histórico Municipal de Pouso Alegre, Tony Toledo. Ele fez parte da mesa também, e vieram duas confreiras, a Josemari Neri, né, que é a tia Josi, que eu chamo carinhosamente, e a Sandra Almeida, que a Sandra Almeida também participa com a Dalila, na AFESMIL, né? E essa vinda da tia Josi especial, eu comentei isso que eu vou comentar aqui agora, eu falei lá no lançamento, que ela é uma das precursoras de me trazer para esse lado literário. Eu acabei de ver que a Sandra está nos acompanhando aqui, boa noite para ela, mais uma vez me prestigiando, e Maria Eunice também está lá da academia, que eu vi, e a tia Josi, ela foi minha professora de língua portuguesa no primeiro ano de faculdade, que eu fiz jornalismo, né, comunicação social, e ela tinha um dia da semana que era o dia das produções de texto, né, porque o jornalista, obviamente, tem que trabalhar bem essa área, né, e teve uma dos dias que ela deu atividade para a gente, que era uma atividade um pouquinho fora do jornalismo, mais voltado para a parte literária, porque, assim, tipo, o jornalista ele pode ser um crítico literário também, né? Escrever sobre literatura, tem... O campo do jornalismo é N possibilidades, né? E aí eu escrevi um texto sobre o que ela propôs lá, e depois a gente fazia manual, né? E depois ela corrigia e devolvia para a gente, né? E eu tenho até guardado até hoje esse texto. Aí ela colocou lá, perfeito, parabéns, e colocou assim, estilo machadiano. Nossa, aquilo para mim foi eu acho que o despertar para a literatura. Eu fiquei maravilhado, né? Eu falei, nossa, nunca que eu chego aos pés do nosso grande Machado de Assis, né? Mas assim, só dela falar, mencionar que tinha um rastro ali, a minha escrita tinha alguma semelhança com os escritos do nosso grande mestre na literatura, né? Aquilo lá me encheu de alegria e de entusiasmo também. E eu acho que foi o Fit Lux ali, né? O negócio para começar a escrever, né? E aí eu comecei a fazer um paralelo. Comecei a escrever algumas poesias, algumas pequenas poesias, algumas coisas assim, e me aventurar, pequenas crônicas também. Aí, quando eu terminei a faculdade em 2000, trabalhei algum tempo na área de jornalismo, mas muito pouco tempo, porque nessa época de 2000, eu comecei a me aventurar com política também. Sempre gostei muito de política, venho de uma família de políticos, tenho tios que foram por várias vezes presidente da Câmara, vereadores, né? E aí eu comecei a mexer com essa parte, assim, acabei em 2005, foi quando eu entrei para a prefeitura, né? Dezembro agora de 2025, eu faço já 21 anos, e aí entrei para essa área da administração pública, e eu acho interessante que eu acho que a administração pública tem muito a ver com a literatura, porque a gente pega um Carlos Drummond de Andrade, não querendo me comparar, nunca, mas grandes cronistas, a maior parte deles, se a gente for ler a biografia, né, eu gosto muito de biografia, você já mencionou no início, né, foram servidores públicos, né, acho que o próprio Machado, se eu não estiver enganado, então tem essa ligação, né, e aí, em 2008, mais ou menos, que eu comecei oficialmente a minha carreira literária. Porque aí eu tenho um grande amigo, Adriano Vox, também escritor, já lançou mais de 10 livros. Ele é aqui de Borda da Mata, também trabalha no servidor do Banco do Brasil, de carreira, até a agência aqui do ladinho de casa. E ele mora aqui perto de casa. A gente está tudo no... eu falo que é o convívio dos escritores. E ele começou a escrever algumas coisas também. Na época, a gente começou meio que junto. E como a gente trabalhava, tinha bastante contato, assim, ele me apresentou o Recanto das Letras. Não sei se você já ouviu falar. Um site. Esse site do Recanto das Letras, para quem não conhece, eu sempre explico assim, eu falo que é como se fosse um Facebook dos escritores. Porque lá você tem um perfil, você publica seus textos,
tem possibilidade de você, assim, não chega a ser um WhatsApp, mas tem nos comentários lá você consegue ter contato com outros escritores, né? E essa questão de publicar os textos lá é interessantíssimo, porque você tem quando você faz o login, você tem o seu perfil, você faz o login para você publicar os textos, você consegue ver as ações, quem comentou, quantas leituras você teve, né? Eu já tenho, salvo engano, acho que mais de 50 mil leituras dos meus textos lá. Então é bem interessante isso, você ter essa dimensão da onde que chega o que você escreve, né? Que chega a algum lugar, que às vezes a gente imagina, eu escrevi aqui, ninguém tá a par de nada, mas o pessoal acompanha, sim, verifica tudo, né? E aí eu fiquei um tempo escrevendo publicando várias coisas no Recanto das Letras, e também eu comecei a pegar essas coisas que eu tinha escrito, por exemplo, esse texto do estilo machadiano, diversas redações que eu tinha antigas, comecei a colocar lá também e fazer aquele compilado, diversos textos, e escrever algumas coisas inéditas também. Aí foi em 2018, se eu não estiver enganado, o Recanto, um pouquinho antes, ele se transformou em editora também. Aí eles começaram a ver que tinha bastante novos escritores, né? Que o Recanto lá no ambiente virtual estava rendendo frutos. Por que não criar uma editora física, né? E criaram e começaram a fazer. O pessoal que faz parte do Recanto começou a publicar seus livros lá. E nesse início, para incentivar mais e mais pessoas a publicarem, eles criaram a primeira antologia do Recanto das Letras. Então, eles fizeram uma proposta. Todo mundo que fazia parte do Recanto, eles mandaram um e-mail. Aí eu recebi esse e-mail lá e com a proposição lá. Fica a cota é X valor, você tem tantas páginas, pode participar com tantos poemas, e geralmente vem lá quantas linhas pode ter, o tipo da letra, essas coisas, por questão de tamanho, de diagramação, né? E tinha o valor da cota lá, e pelo valor da cota, você recebia os exemplares. Então, se você pagasse X valor, você tinha tantas páginas, pegava 5 livros. Um valor maior, 10 livros, e assim por diante. E aí eu me interessei naquilo. Aí eu falei, eu tenho algum material, tem alguma coisa do próprio Recanto escrito, né? Seria interessante, né, participar. Mas como fazer? Que eu trabalhava na época, assim, eu estava quase completando. Eu tinha passado um pouco de 10 anos de prefeitura, né? Mas a gente está não tem aquela carreira consolidada ainda, né? E aí eu tinha os gastos, as coisas assim, né? Então eu falei, nossa, será que eu consigo participar? Que o valor está um pouquinho puxado. Livro, agora, ainda eu acho um valor alto, mas a gente consegue dar um jeito. Mas mais antigamente era mais caro ainda, né? Aí falei, gente, como que eu vou fazer? Eu tô tentada a participar, é muito legal, mas como que eu faço? Aí eu peguei e tive uma ideia. Como o pessoal gostava de saber que eu gostava de ler, o pessoal que trabalhava comigo, eu estava sempre comentando, escrevi uns textos lá, entra lá para você ver. E eu falava muito de livro, porque eu leio todos os dias, com criança em casa, tem 2 crianças pequenas, e todas as atividades que eu faço, eu já estou no 37º livro desse ano, sem ter tempo para nada. Então a gente consegue fazer essas coisas. E o tempo todo está comentando de livro, né? Tem hora que a pessoa fala, dá um tempinho, você fala demais de livro, mas é a paixão da gente, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso participar. Aí o que veio a ideia, assim? Eu peguei, fiz um cálculo lá do valor, eu participei com a cota mínima, mas eu fiz um cálculo do valor lá, eu acho que vinha 5 livros, se eu não estiver enganado. Aí eu fiz um cálculo de valor, peguei e fiz um ofício. Para você ver, uma coisa bem, bem manual, ainda um ofício impresso, tudo assim. Elenquei, eu acho que 5, não sei se foram 4 ou 5 pessoas amigas que trabalhavam comigo, conhecidos assim, aqui da cidade, e peguei e fiz o ofício falando, já faz tempo que eu escrevo,
gosto muito, assim, tenho o sonho de ter meu nome num livro. Então, eu queria te convidar a participar comigo desse momento importante da minha vida. E falei bem emocionado lá mesmo, e falei, ó, se você puder me ajudar com tal valor, em retribuição, eu vou, quando chegar o livro, eu vou te dar um livro autografado, a gente tira foto junto, vou fazer divulgação no Jornal da Cidade. Trabalhei nesse sentido, né? Aí aí peguei e falei com tipo assim, entreguei pessoalmente o ofício de manhãzinha, à tarde todos os 5 já tinham fechado comigo. Nossa, é um prazer, vamos te ajudar, tudo assim, e foi. Aí eu consegui fazer a inscrição, mandei foto, tudo lá, e tava tranquilo. Quando foi o dia que chegou o livro, que eu abri o livro e virei e vi meu nome lá, publicado, Léo Guimarães, primeira vez na vida vendo um livro, nossa, é como se tivesse nascido um filho. Foi uma emoção indescritível, assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui entregar para as pessoas, fiquei com um exemplar, e foi tão sucesso essa ideia do Recanto das Letras, que a ideia inicial era um livro só. No final, acabou sendo três volume 1, 2 e 3, que deu muito autor. Então, eu estava em um volume só que daí, para mim, eu comprei, obviamente, para ter os 3, né, para guardar de recordação, mas aí veio dei para eles o que eu estava, né, eu acho que volume 2, se eu não estiver enganado, para cada um dos 5 que me ajudaram. E a gente tirou foto, fiz as dedicatórias, achei a coisa mais linda do mundo fazer dedicatório livro pela primeira vez na vida, e tiramos foto, tudo. E aí já coloquei no Facebook, a gente estava começando a ambientar ainda com Facebook e WhatsApp, essas coisas assim, né? Ah, choveu de pessoa. Eu quero teu livro, eu quero teu livro. Eu falei, mas eu não tenho livro. Eu participo num livro como coautor, mas eu não tenho livro meu ainda. Mas eu quero aquele livro, tudo. E eu não tinha comprado. Como era uma coisa nova para mim, eu participei com uma cota mínima, eu não tinha a possibilidade de você comprar exemplares sobressalentes, mas eu não comprei. E aí muita gente, eu saía na rua, todo mundo me parava lá no trabalho, todo mundo, eu quero teu livro. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a editora, eles falaram assim, você devia ter comprado na pré-venda, porque a gente não vai reeditar. A gente não tem. Eu vou verificar o que eu tenho aqui, aí se você quiser, a gente pega. Aí eles verificaram, lá tinha 65 exemplares. Aí eu falei assim, eu vou fazer um negócio, não sei, eu vou tentar, se dá certo. Peguei e encomendei os 65, tipo assim, um tiro no escuro. Falei, vamos ver se vai dar. Encomendei os 65, vieram. Aí eu tive que colocar, obviamente, um valor um pouquinho maior para ter, já pensando em projetos futuros, né? 3 dias. Eu entreguei tudo, tirei foto com o pessoal, nossa, e aquele tanto de autógrafo, aquelas coisas, foi o que me trouxe de vez para o mundo da literatura. Eu falei, eu tenho chance nesse mundo, eu tenho caminho nesse mundo. E aí não parei mais, que aí veio a ideia para participação em outros, depois veio o meu primeiro livro solo, segundo, esse agora é o terceiro, o quarto já está pronto, já acho que final do ano, mais tardar, início do ano que vem. E assim, a gente vai sempre escrevendo cada vez mais, a inspiração, como você bem falou, das muitas minas, o sul aqui, né? Eu vivo cercado de belas montanhas aqui, e natureza, e os animais, pessoas com histórias incríveis. Então é inspiração a cada momento. Sim, exatamente, Léo. E isso é muito importante, essa narrativa que você faz, né, dos desafios para conseguir um lançamento, né? Isso há 20 anos, né? Como era difícil e realmente a gente tinha a leitura e os autores como uma área muito quase intocável, né? De conhecer um autor, de publicar um livro, porque realmente os desafios eram muito grandes, ainda são, só que hoje a gente consegue ver como houve uma democratização também
para os autores que conseguem, através das antologias principalmente, mas que conseguem, de alguma forma, publicar um livro. Né? Então, hoje em dia, me parece que não que seja mais fácil, porém é acessível, né? É mais acessível esse caminho. E falando, Léo, já desse seu o recente lançamento, que, se eu não me engano, é Poemas e Crônicas de Borda da Mata. É esse que é o seu recente lançamento, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente especificamente desse livro. Foi lançado ano passado, né? Que você comentou com a gente. Isso. Ele foi publicado ano passado dentro da Lei Paulo Gustavo. E aí, Ah, esse ano perfeito. agora, eu fiz uma edição ajustada, que chama, porque para não precisar ter gasto, fazer nova ficha catalográfica, eu só fiz uma pequena alteração, então ela ficou ajustada e fiz o lançamento oficial agora. Porque esse lançamento oficial eu fiz para vendagem, que na Lei Paulo Gustavo, eu fiz um projeto para distribuição gratuita nas escolas. Então, por isso que ele tem a data como 2024, mas o Ah, lançamento oficial para vendagem ao público, né? Eu fiz agora, dia 10 de julho. sim. Perfeito, Léo. E isso é muito importante nessas leis de incentivo também, como são importantes para dar esse impulso ao escritor, ao produtor. Mas desse livro especificamente, né, o que que tem, né, até para o nosso espectador, para quem está nos assistindo, que possa um pouco saborear o que tem nele, se tem imagens, se tem fotos, tamanhos, e como foi esse processo de criação especificamente desse livro, né, porque chega então ao grande público esse ano. É. Eu estou até pegando ele aqui, porque Sim, é meu xodó do momento, né? E ótimo. ele, ainda mais que eu falo de Borda da Mata, né? A terra que tão bem me acolheu, né? Em 2022 recebi o título de cidadão bordamatense. O pessoal brinca comigo, que eu gosto tanto da história da Borda, pesquiso tanto, que eles falaram que em determinado momento eu tenho mais conhecimento do que um bordamatense nato. Então, muito me honra isso, que eu gosto demais mesmo daqui, é minha cidade do coração. Até eu tenho um lema que eu sempre falo nas lives, né? Eu sou paranaense de nascimento, mineiro de coração e cidadão do mundo pelas letras. Então é bem legal isso, né? E falar de Borda da Mata, nossa, é uma maravilha. Aí, antes de eu falar propriamente do livro, eu quero falar desse projeto que eu fiz o ano passado, que foi muito interessante. E que foi assim, eu participei na época da pandemia do edital da Lei Aldir Blanc, né? Eu participei com um artigo. Esse artigo é de forma digital, né? Ele foi disponibilizado em PDF. Ele tem se você procurar lá artigo Borda da Mata e seu patrimônio histórico no Google, ele aparece para ser baixado lá o link, né? Em PDF. E eu escrevi sobre o patrimônio histórico de Borda da Mata, porque eu fui presidente do Conselho do Patrimônio e não e a gente penava para literatura, alguma coisa, né, que é difícil nos municípios. Então, nesse artigo, eu coloquei muita foto, né, dos casarões, até alguns, infelizmente, vieram a ser demolidos depois, mas ficaram registrados lá. Falei bastante história do patrimônio. Aí recebi um valor a título de prêmio, né, de participação na Aldir Blanc, e já fiquei de olho nisso que você falou, das leis de incentivo, que são muito interessantes, né? De você participar com um projeto. Aí, quando veio a Lei Paulo Gustavo, ela é mais voltada ao audiovisual, né? O percentual maior de recursos, mas ela tem uma parte também para incentivar as outras áreas, né? Artesanato, pintura, e também a parte da literatura. Aí eu entrei, fiz o meu projeto, e coincidiu, foi final de 2023 que eu entrei com o projeto, e 24 seria o centenário aqui de Borda, que Borda foi emancipada em 1924, né? 2024, obviamente, o centenário, e eu tinha um sonho, um pouco antigo, de alguns anos atrás, de fazer um livro de ouro do centenário, mas uma pesquisa histórica bem densa mesmo, só que tive que ir abortando o plano, porque ficaria muito caro, demandaria muito tempo de pesquisa, eu teria que praticamente abandonar
meu trabalho para dedicar e não teria como, né? A gente tem a carreira na administração pública, tem outras atividades, não teria como. Então eu abortei essa ideia no primeiro momento e veio como surpresa. Chegou a Lei Paulo Gustavo no final de 2023, aí tinha vaga para participar em literatura. Aí eu falei, nossa, participar em literatura, não tem nenhum livro no gatilho, assim, mas o que eu poderia participar? Aí veio aquela, eu falo que é os Fiat Lux, né, da minha vida, dar aquele start, assim, né, aquela ideia. Aí eu falei, nossa, eu tinha o sonho de fazer um livro do centenário, eu não vou poder fazer algo muito grande, por questão de valores, os valores são reduzidos, e também questão de tempo, porque não demandaria menos tempo, né, para cumprir edital, essas coisas todas. Falei, vou falar do centenário da Borda, vou fazer uma coisa menor, né? Aí fiquei pensando, o que eu poderia escrever, o que eu poderia fazer. Aí veio a história, aí eu tinha alguns poemas, né, um poema que eu fiz em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira, dia 16 agora, feriado aqui, que vai ser o dia da padroeira, aniversário da cidade também. E tem um poema do Rio Mandu, que é numa ação lá da Academia de Letras, a gente fez homenagem ao Rio Mandu, né? Dia 19 de outubro, é aniversário de Pouso Alegre, dia do Rio Mandu, foi criado pela Câmara Municipal de Pouso Alegre. Aí tem esse poema que o Rio Mandu corta aqui a cidade, né? Tudo a ver aqui. A Estrada de Ferro, que é a minha paixão. Sempre, nunca andei de trem na vida e sou apaixonado por história ferroviária, pela antiga estação daqui. Nossa, acho coisa mais linda. A minha cunhada mais velha morava num distrito lá de Pedralva chamado Pedrão, que tinha a estação, ela morava dentro da estação. Cheguei a dormir várias vezes na antiga estação, ficava imaginando quantas vidas, quantas histórias passaram dentro desse prédio, pelos trilhos que existiam, né? Então, muito interessante isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, nossa, tem uns poemas ligados assim, à cidade, à Borda, né? E, e aí eu tinha muito material, assim, algumas pesquisas históricas sobre Borda, tinha algumas curiosidades. E também, no meu segundo livro, Luminar, eu publiquei algumas matérias que eu fiz homenagem às pessoas que faleceram da cidade aqui, e que eu fiz a homenagem para elas no jornal e transcrevi no meu livro. Então, eu trouxe algumas dessas homenagens e algumas homenagens que eu tinha só publicado no jornal, e que eu trouxe para o livro também. E teve também o senhor Nenê Brandão, que foi prefeito aqui, e ele faleceu agora com não sei se foi 101 ou 102 anos, mas no dia dos 100 anos dele, que ele nasceu um ano antes do centenário, da emancipação da cidade. Aí no dia dos 100 anos dele, eu tive na casa dele, tirei foto com ele e tudo. Então, esse material eu reuni para colocar no livro. Aí eu falei, que título que eu vou dar para esse livro? Aí veio a ideia, tinha os poemas. Eu falei, eu vou pegar esses textos, embora não sejam crônicas propriamente ditas, mas falam de pessoas, de fatos acontecidos. Eu vou dar esse nome de Poemas e Crônicas de Borda da Mata, portfólio histórico-cultural. E aí, para não ficar tão longe das crônicas também, aí eu coloquei um texto. O primeiro texto dessa parte das crônicas, ele chama O Castelo e a Fazenda. Aí é uma crônica mesmo que eu escrevi, que foi da minha chegada em Borda. Aí eu não vou contar aqui, vou deixar em suspense para quem um dia tiver acesso ao livro, conhecer essa história, mas conta a minha chegada, as impressões que eu tive de Borda quando eu cheguei, né? E aí esse material todo, ele gerou o livro, aí eu entrei lá, eu fiz toda a documentação que pedia para o projeto, para falar das questões. O projeto, ele pedia... A gente foi várias vezes consultar o pessoal lá, que ficava em dúvida, uma coisa nova para a gente, né? Aí ele tinha a questão da acessibilidade, só que aí o pessoal falou, não, vocês do impresso, não tem como, o valor, o recurso é pouco. Você não tem como propor um livro em braille, que fica caríssimo. Você não pode fazer tipo X livro comum e X livro em braille, fazer um audiolivro que seria caríssimo. Então, vocês estão dispensados. Vocês podem fazer no quesito lá da documentação, fazer uma declaração, sou dispensado por conta dos elevados custos, algumas coisas. Mas aí eu peguei e não fiz a declaração, eu resolvi fazer algo diferente. Eu falei que no meu projeto eu ia distribuir parte dos livros para a PAI, para o pessoal poder trabalhar lá com os alunos. Então, ler para os alunos, fazer trabalho
os alunos que pessoas com deficiência, né, diversas lá, dentro do que eles trabalham lá, eles utilizar meu livro de alguma maneira que consiga atingir aquela pessoa com deficiência, né? E também, o que eu fiz? Eu coloquei lá que o livro ele seria disponibilizado gratuitamente, como está a versão em PDF dele no site da prefeitura, no site do município, porque aí também ele pode ser utilizado com aquelas ferramentas, né? Pessoa que tem deficiência visual, que precisa de uma lente de aumento, né? O caractere aumentado, ou se não aquele recurso de leitura em voz alta, né? Então, pensei, conseguir trazer, de certo modo, a acessibilidade para o projeto. E outra coisa que eu queria, no inicial do projeto, a ideia era distribuir o livro gratuitamente para todos os alunos da rede municipal de ensino, da rede estadual, que a gente tem 3 escolas estaduais, essa que eu estudei, e deu um piquezinho na luz aqui. Essa que eu estudei, a Laura Afonso Megali, tem nos 2 distritos também, Dom Otávio Chagas de Miranda, distrito do Sertãozinho, e Escola Estadual Pio XII, no distrito do Servo. E no montante, e também o colégio particular, e, obviamente, a PAI. No montante, eu precisaria de algo em torno de uns R$32 mil para conseguir fazer esse intento meu, de distribuir para todo mundo. Tamanha era a minha vontade de disseminar a história do município, a literatura em si, que isso abarcaria também até os CMEs e a creche. Então, eu queria, ter os bebezinhos e ia presentear o pai, para a família ter acesso também. Só que o que acontece? Como a cultura no Brasil é deixada em último, está lá debaixo das políticas, né, das prioridades, esse recurso foi sendo grosado, a gente teve 4 projetos contemplados, então acabou saindo R$8 mil. Então, R$8 mil para eu ajustar lá, nunca conseguiria chegar nem perto, né? O que eu fiz? Eu falei, não, mas eu não vou perder, eu vou, de certo modo, tentar fazer. Aí tinha, além do objeto desse projeto, que era o livro propriamente dito, tinha a questão das contrapartidas que envolvesse a comunidade, nessa questão da acessibilidade que eu já falei. Aí o que eu fiz? A minha contrapartida foi a realização de palestras com o tema do livro, Poemas e Crônicas de Borda da Mata, Portfólio Histórico Cultural. O que eu peguei? Peguei bastante material e montei uma palestra no PowerPoint com 150 slides, a maior parte fotos. Nossa, ficou perfeito. E tentando fazer de um jeito que chamasse a atenção dos alunos. E foi muito positivo, foi muito legal. Aí, o que aconteceu? Eu fui candidato a vereador em 2024, então eu tive que... Tem aquele período que você tem que sair desincompatibilizar, né, da função pública para concorrer. Aí, o que eu fiz? Eu tirei férias um mês antes. Aí, como eu não poderia, no período eleitoral, fazer essa distribuição e nem as palestras, porque daí configuraria time eleitoral, né? Você está fazendo uso da imagem, né? Eu fiquei preparando o livro nesse período anterior, e nesse mês de férias, antes de 5 de julho, que eu entrei de licença, eu peguei e fiz as palestras. Falei, vou fazer a parte da palestra antes e depois eu faço a entrega dos livros posterior à eleição, para não configurar uma distribuição, né, de algo. Aí as palestras foram incríveis. Foram 9 escolas, né, as 3 estaduais, 4 municipais, o colégio particular e a PAI. No total, deram 21 palestras, 21 vezes falando a mesma coisa. Foi um Deus nos acuda, mas foi perfeito, porque cada uma era, tipo assim, mesmo falando a mesma coisa, era única, porque são diversas reações, né? E as reações, nossa, participações das crianças, dos jovens, no caso das escolas estaduais, né, que tinha já o pessoal mais jovem, assim, né? Foi muito positivo, o pessoal descobriu bastante coisa que não conhecia ainda da cidade, então eu fiquei, a cada palestra eu ficava maravilhado com aquela interação, com conseguir, eu achava que a palestra estava sendo até, assim, até pecado falar, mas estava sendo melhor que o livro, porque estava tão legal você ter aquele contato, né, que você já está
ali, né, foi muito legal. E aí fiz essas palestras, foi interessante também que esse material e outras coisas que eu tinha também, cópias de outros livros sobre Borda da Mata, bastante pesquisa histórica, eu fui... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que vai secando a garganta. Esse material eu fui deixando. Eu falo que um grande legado desse projeto meu, Poemas e Crônicas, foi deixar esse material disponibilizado para as escolas. Que sempre que eu vou lá, que tem feira literária, eles sempre estão me homenageando os outros escritores, que eu consegui trazer também para as escolas, os outros escritores de Borda da Mata, né? Sempre eu vejo material meu, que eu forneci para eles, material nosso, né? Não digo material meu, não sou dono de nada, mas material que eu disponibilizei para as escolas sendo utilizado. É fantástico isso, né? E aí passou essa fase, aí fui candidato, graças a Deus tive uma campanha vitoriosa, né? Hoje estou vereador, é um desafio muito grande. Só fazendo um pequeno parênteses, que nessa atividade minha de vereador, eu já tive leis muito legais já aprovadas e sancionadas, e dentre elas, mais voltadas para essa área de cultura, tem a criação do Dia Municipal do Livro, né? Que aqui, eu acho que nacionalmente, se eu não estiver enganado, é em outubro, mas aqui eu consegui criar no dia 24 de agosto, que é o dia do nascimento do poeta Donizete Galvão, um grande poeta já falecido, mas que era aqui da cidade, que levou o nome de Borda da Mata para todo o Brasil, né? Teve obras importantíssimas publicadas, e eu tenho a honra de ser amigo da viúva dele, que é curadora da obra, né? Aí eu criei o Dia Municipal em 24 de agosto, que é o dia do nascimento dele, e também, junto com isso, eu criei a Semana de Leitura Poeta Donizete Galvão, que sempre ela vai ser comemorada na semana que caiu o dia 24. Aí, esse ano, por alegria, o dia 23 de agosto vai ser o 24 domingo, 23 no sábado, vai ser um sábado letivo das crianças da rede municipal. E agora, desde janeiro, eu trabalho na Secretaria de Educação, sou servidor lá da Educação, então a gente criou um projeto em conjunto lá com a Diretoria de Turismo e Cultura, que vai ser o Expo Letras, é o primeiro Expo Letras, Sonhos e Letras, que vai ser uma atividade que os alunos vão trabalhar nesse assunto da Semana de Literatura, do Dia Municipal do Livro, e nessa data, no amanhã desse sábado 23, eles vão expor esses trabalhos lá em praça pública, e também a gente os escritores de bordo, a gente vai ter os nossos estandes lá para vender nossos livros, tá falando com o pessoal também, vai ser bem interessante, né? E aí, depois que acabou o período eleitoral, fui eleito, aí os livros já tinham chegado, eu tinha deixado guardado durante todo o período eleitoral os livros, consegui fazer 400 exemplares em 2024. Então, a primeira tiragem dele foi 400 exemplares. O que eu fiz? Eu recebi R$8.000,01. O pessoal que participou, os outros 3 colegas que participaram também impresso, o que eles fizeram lá na proposta deles? Eles colocaram que eles iam utilizar o recurso, mas que eles iam comercializar os livros também. E eu já fiz o contrário, eu coloquei lá que eu fazia questão de utilizar todo o valor recebido única e exclusivamente no projeto e que eu não teria ganho nenhum em cima daquele recurso que eu recebi, e que também o resultado do recurso, lá no caso os livros, seriam integralmente doados, que esses livros eu não venderia. Eu faria uma segunda edição vendável, como eu fiz agora, mas naquele momento seria distribuído. E como que eu fiz? Eu peguei os 400 exemplares, eu dividi em 10 kits de 40, né? Eram 9 instituições, então ficaram os 9 kits, e o kit de 40 sobressalente, o que eu fiz? Eu mandei para a Biblioteca Nacional, que faz o depósito legal lá, recebi o título que eu faço com todos os meus livros, que é interessante, faz parte da coleção Memória Nacional, né, dos livros. Mandei aí para o museu, mandei para a Academia Ourofinense de Letras, Academia Pouso Alegrense, Academia Brasileira, Academia Mineira, Biblioteca Pública do Estado, diversas bibliotecas, Museu de Pouso Alegre. Então, foi bem legal também essa parte de integrar toda
a rede, né, de cultura. E a distribuição nas escolas foi um momento emocionante também. O que eu fiz? Aí esse kit de 40, eu entreguei para os diretores, a gente tirou foto, fez toda a parte de divulgação também, que depois tudo isso eu utilizaria na prestação de contas do projeto, né? Aí eu fiz a entrega e deixei à disposição deles. Falei, olha, vocês fazem o que vocês acharem melhor. Minha ideia, eu sempre mencionei isso para eles e também mencionei nessa cerimônia de entrega, que a minha ideia inicial era que todos tivessem acesso, poder dar um para cada um. Mas como o que eu conseguia era aquilo, então que eles poderiam fazer do jeito que achassem melhor. Se quisesse fazer um concurso dentro da escola, ou se quisesse disponibilizar na biblioteca, ou parte para professores, ver o que eles achassem melhor. Tanto que aí fiz a distribuição em todos os locais, as escolas que eu tive, né? E algo interessante foi na escola Dom Otávio Chagas de Miranda, que eu tenho um carinho todo especial de lá, que eu estou participando sempre lá. O meu patrono na Academia Porto-Alegrense de Letras também, Dom Otávio, e lá a diretora Rosana Scavone, muito parceira minha, esses dias a gente esteve lá inaugurando a biblioteca também, a professora Carolina Oriolo. Nossa, foi uma honra eu falar na cerimônia de reinauguração lá, que contou com a nossa prefeita, Tati Cobra, também com a superintendente regional de ensino, a Clícia Beraldo. Foi muito legal. E lá foi interessante que depois, acho que em 28 de outubro, dia do servidor público, a Rosana me convidou para uma solenidade lá, em homenagem ao servidor público e também aos professores, que tinha sido em 15 de outubro, mas ela resolveu condensar numa atividade só. E aí, o que ela fez, para minha surpresa, parte desses 40 livros que eu doei lá, que eu doei lá para a escola, ela deu um para cada professor, em homenagem ao Dia do Professor e ao Dia do Servidor Público, e me convidou para fazer essa entrega. Então, para mim, foi um motivo de imensa honra. Então, para ver a dimensão que o projeto foi alcançando. E aí, do projeto, para finalizar, já ficou extensa essa parte do projeto, né? Do projeto veio a ideia desse lançamento desse ano, né? A segunda, não digo segunda edição, nessa edição ajustada, né? A segunda impressão do livro agora para vendável, né? Para chegar a quem quiser conhecer essa obra. Sim, com certeza, Léo. E de toda essa descrição que você deu e todo esse passo a passo, eu acho que até para quem está nos assistindo, a importância de participar das leis de incentivo, né? Como é importante o autor, o produtor, o escritor participar desse processo, que é justamente isso que você fez, é democratizar o acesso, e você fez isso ao pé da letra, né? Que é levar as escolas. Como não havia possibilidade de orçamentária, você conseguiu, de alguma maneira, formatar o material e, através das palestras, cortar você só um instantinho, só fazer um adendo, para eu não esquecer, dois dados importantes. Como você está falando, a lei de incentivo, a gente tem que valorizar ela, né? Deixa eu só... Ficou mudo agora, Léo. Agora você está mudo. Agora. Mas voltando ao que eu estava falando, só para valorizar, né, a lei de incentivo, como você disse, quando eu montei o projeto, ele tem os quesitos, né? Esses quesitos que eu falei, da acessibilidade, tudo que vai ser levado em conta pela comissão julgadora, né? E eu tive a honra de todos os projetos, eu ser o único que recebeu a nota máxima, o 100, que foi o cumprimento no projeto exato de todos os quesitos. E aí o meu projeto, salvo engano, ele deu umas 110 páginas de projeto. Quando eu fui protocolar no final do ano passado a prestação de contas, minha prestação de contas deu 336 páginas. Que foi porque o que acontece? Eu tive mais de 1.500 espectadores nessas 21 palestras. Eu tenho o registro da presença de cada um com a letrinha lá, que eu fazia questão de levar para ter a comprovação. Depois a comprovação, os termos de recebimento de todos esses livros que foram doados, para as instituições também, pedir para as instituições mandarem para mim. Então, eu acho muito importante. Isso aí
valoriza a lei também, a aplicação da lei, né? Isso que eu queria fazer esse Exato. adendo. Isso, exatamente. Então, e como é importante isso, né? E a forma como você fez foi desde o do princípio até a conclusão, foi realmente democratizar o acesso. Isso é muito importante. E para além do que, eu acho que a descrição que você faz desse livro é, para mim também, que sou apaixonado pela questão do patrimônio, que eu gosto muito dessa área também, eu vejo que é quase uma salvaguarda das memórias do município de Borda da Mata, então a gente fica muito feliz e muito curioso. Nós já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes eu peço a você, e os nossos espectadores também pedem a você, que escolha um pequeno trecho de um texto, um poema, uma crônica, que você possa só dar uma pincelada. Não precisa nem ser inteiro se você não quiser, mas que dê uma pequena pincelada para que os nossos espectadores possam apreciar um pouco dessa preciosidade que você criou e que agora vai para um novo lançamento em breve. Né? E também, se já tiver uma data do lançamento, pode divulgar. Logicamente, se tiver rede social, também pode divulgar para que todos conheçam esse trabalho, para que todos conheçam aí um pouco mais também da sua trajetória. Ah, excelente. Esse, no caso, ele já foi. Eu já tive o lançamento agora, como eu te disse, foi o dia 10 agora de julho, né? Aí esse teve o lançamento, vou trabalhar com. Eu estou entregando ele, que eu fiz uma ação também de pré-venda dele, que é o que me possibilitou fazer toda a produção dele. E agora eu entrei de férias hoje, graças a Deus. Aí eu tenho uns dias para entregar, que eu estou com com quase 200 livros que já foram vendidos, o pessoal já pagou, para entregar ainda, que foi nessa ação de pré-venda. E depois os sobressalentes eu vou trabalhar com as pessoas interessadas, com essa feira que vai ter aqui do livro em agosto. Vou trabalhar com eles, e eu tenho exemplares também de Luminar e de Escritos, Proseis e Cantorias, que foi o meu primeiro livro, né? Mas então respondendo a sua pergunta, ele teve esse lançamento oficial que eu fiz agora no dia 10, e aí eu vou estar trabalhando agora com Páginas de Serenidade, Reflexões de um Poeta sobre a Vida, que é meu próximo livro, já está prontinho, são 378 reflexões sobre assuntos diversos, que está bem legal, e eu espero lançar até o final do ano ou no início do próximo ano, né? Mas nesse meu Poemas e Crônicas de Borda da Mata, minha amada capital nacional do pijama, que é conhecida aqui, eu separei duas partes aqui para destacar. Primeiro, em homenagem a todos que estão nos acompanhando, que eu vi que tem gente de diversas cidades aqui, meus queridos amigos e amigas de diversas cidades, né? Então, de certo modo, é uma homenagem tanto à Borda da Mata quanto à região sul-mineira, que a gente já traz no nome, né? Museu das Oraturas e Literaturas do Sul de Minas Gerais, né? Então, para fazer essa homenagem ao Sul, tem um poema que eu coloquei nesse livro, que chama Minha Terra. Ele foi escrito em 8 de maio de 2002, e foi publicado no meu livro Escritos, Proseis e Cantorias, de 2019. Minha terra. É do norte do Paraná que certo dia saí, e pelas estradas da vida cheguei no Vale do Sapucaí. Entrei lá por Extrema, Itapeva e também Cambuí. Cortei volta pela estiva, Bom Repouso, Topos do Mugi. Sob as bênçãos de Nossa Senhora, a Borda da Mata avistei. Na estrada de ouro fino, com a Jacutinga encontrei. Lá do alto de Ipuiuna, senador José Bento surgiu. Em Congonhal rezei pela Santa, e Pouso Alegre me viu. Tem ainda Santa Rita, Inconfidentes e Monte Sião. É a minha terra mineira, um pedacinho desse vasto mundão. Então essa foi a minha homenagem ao sul de Minas, né? Tanto que a hora que eu falei Jacutinga aqui, eu lembrei do nosso querido Léo Melo, né, meu xará, lá tá em Jacutinga, fazendo todo o nosso aparato aqui pelos Sim, bastidores, né? toda a nossa E produção. toda a nossa produção, muito assim, eu não tenho palavras para falar. Ontem a gente fez o teste, né, para estar falando bem aqui, contando os bastidores, agora o make-off de hoje, né? A gente foi fazer o teste, a gente conversou por quase uma hora
quase a duração, foi a duração praticamente da live, foi o que a gente conversou, que a conversa estava boa. E um outro pedacinho aqui que eu quero destacar, que é interessante também para vocês terem uma ideia do que eu gosto de rememorar, assim, aquela parte que eu falei da memória, é que aqui em Borda da Mata, uma coisa que se perdeu, que tinha muito antigamente, era muito legal, a questão do teatro. A gente não tem um teatro municipal aqui, mas antigamente tinha as peças que eram encenadas no antigo cinema, que hoje, infelizmente, não existe também. Foi demolido, deu lugar a um prédio lá, né? E na década de 50, eles faziam essas peças para angariar os recursos para a construção da Basílica. A nova matriz, que hoje é a Basílica, né, ela foi construída do início da década de 50 e inaugurada em 58. Então, tinha diversas atividades. E as pessoas que faziam eram as pessoas da sociedade, pessoas normais, não era ninguém com da área de teatro mesmo, tá? Era interessante, é um teatro amador, né? E aí eu escrevi nesse livro aqui, eu peguei uns... na época eles faziam uns folhetinhos, tipo uns folders, para divulgação da peça, né? Hoje tem peça tal, e colocava o nome das pessoas que iam encenar tudo, para convidar o pessoal para ir para o cinema, para angariar o recurso lá, né? E eu achei muito interessante que eu tenho salvo no pendrive a cópia desses folhetinhos, né? Eu resolvi publicar aqui no livro a íntegra deles, que eles são escritos em grafia de época, alguma coisa assim. E antes de publicar isso, eu fiz um pequeno texto aqui que eu achei interessante, que daí dá para vocês terem uma ideia de como que eu gosto de escrever, né? Que chama O Teatro em Borda da Mata. As peças eram encenadas no Cine São Pedro. Cheguei a conhecer esse cinema que ficava onde hoje é a agência da Caixa Econômica Federal, no prédio onde reside o senhor Romildo Beraldo. Eu tinha lá os meus 10 anos e o último filme que assisti no Cine São Pedro, em finais da década de 80, foi Super Xuxa contra Baixo Astral. E a sessão de matinê estava lotada. O teatro era produzido e encenado lá na década de 50 pelo grupo teatral Padre José Oriolo e composta por diversas pessoas da sociedade da época. Muitas delas já se foram para a glória celeste, como Ari Ribeiro, Narci de Melo, Adélia Lopes, Agenor de Melo Filho, Dr. Paulo Sebastião Guimarães, Chiquinha Marinelli, Antônio Caetano Júnior, Sebastião Guilherme, Lola de Freitas, Benedito Leite e outros. Alguns dos artistas da época têm a honra de conhecer pessoalmente e a dádiva de sua amizade de longa data, sendo eles Dr. Gustavo Dantas de Melo, Dr. Valtemar Dantas de Melo e sua esposa Eli Pérez, que inclusive foi minha professora de História no ensino médio, quando estudei na Escola Estadual Lauro Afonso Megali, nosso popular e querido Gelan. Então, quando eu escrevo, eu vou pegando um pouco da história e colocando a minha história em conjunto também. Então, vou fazendo essa integração. Eu gosto muito disso. Maravilha, Léo. Léo, nós estamos encaminhando já para o final. Nós não temos palavras para te agradecer pela acolhida desse universo literário seu e de como você, esse amor que você tem por Borda da Mata e o amor pela escrita, eles se unem e passam ao espectador, tudo isso. Então a gente, mesmo entrevistando, a gente sente que isso que você fala com amor, né? Você passa isso tudo com amor. Você tem algum blog, algum site, rede social que você queira deixar para quem está nos assistindo, para que possa conhecer mais sobre você, mais sobre o seu trabalho? Pode deixar, pode fazer sua divulgação. Excelente. No caso, o pessoal, assim, tem gente que tem mais facilidade com o Facebook, né? No Facebook, o meu perfil é de casal, com a minha esposa, a Josi. A Josi é artista, enquanto a gente brinca aqui que é o casal de artistas. Enquanto eu sou o artista das letras, ela é artista das unhas, que ela faz... ela tem que aproveitar para fazer um merchan, né, da esposa. Ela trabalha com aquelas unhas, né, fibra, aqueles alongamentos, aquelas coisas, e faz desenhos de mão livre nas unhas. As clientes, graças a Deus, são apaixonadas. Então, como a gente tem esse perfil em conjunto, né? Então, quem procurar lá pelo Facebook, tá Josi Léo Guimarães.
Então, sempre o pessoal me marca alguma coisa de livro. Tem o Josi antes, que é a minha esposa. A gente está em conjunto no Facebook lá para não dar briga. Então, estamos juntos lá. Mas no Instagram, aí eu tenho o meu Instagram lá, que é @leodaborda. Aí já traz um pouquinho do meu amor pela borda, né? Aí entrando lá no Instagram também, consegue ver, eu estou sempre publicando tudo, eu estou sempre participando de alguma coisa, então sempre tem lá a questão dos livros, sempre que eu estou lendo também, eu gosto muito de colocar, mencionar, gosto de divulgar os autores que me mandam um livro, tanto o pessoal que eu estava mostrando aquela hora os versos marianos do Gustavo Chovas aqui, o que eu faço? Uma coisa interessante também. Eu compro, ganho muito, é o presente que eu mais amo, é livro. Todos os livros que eu recebo, eu faço um certificado, que eu tenho um modelo de certificado, o certificado que ele pertence ao acervo acadêmico Léo Guimarães, composto de livros de diversos gêneros, e coloco o número dele, o número que ele faz parte no acervo, e mando para o autor. Então, numa ideia de valorizar o trabalho dele também, para ele poder fazer divulgação. E sempre estou falando, ganhei livro de tal lugar, comprei livro de tal lugar, que eu acho importante a gente, os autores, né, também se unirem, né, para fazer essa divulgação conjunta, trabalhar, valorizar, né, essa nossa, eu falo que é uma grata profissão, que é muito bom. Até eu brinco quando eu vou fazer as palestras, né, eu falo para as crianças assim, que eu sou vereador, sou servidor público, jornalista, e escritor, mas que espero um dia viver só da escrita, ser somente escritor, que é a minha meta de vida. Espero um dia conseguir chegar lá. E tem o Recanto, né, que eu falei lá. A pessoa pode procurar no Google lá, site Recanto das Letras. Aí lá tem o lugar para buscar por autor, é só colocar Léo Guimarães lá que aparece meu perfil, Léo Guimarães Borda da Mata. Assim, um site propriamente dito, eu não tenho, já pensei em fazer, mas é a questão que eu sempre falo para o pessoal, a questão da gente leva uma vida muito corrida. Esse mundo tecnológico e de tudo instantâneo, né? Eu falo de tudo para ontem, e no trabalho a gente acaba englobando isso também, né? A gente é cobrado que tudo instantaneamente, né? Tira a gente de conseguir conciliar muita coisa, então a gente fica meio sem tempo, e isso que eu fiquei de fora, que deu essa opção de eu não criar um site, porque o site, eu acho que de escrita, se ele ficar parado, não adianta nada, né? Você não alimentar ele, não estar sempre lá participando, sempre conversando com as pessoas. Então, de momento, como a gente consegue ter essa visibilidade e ter essa visibilidade e ter esse contato mais direto com as pessoas, por enquanto, pelas redes sociais, né? Então, de momento, eu continuo assim. Nada a deixar, assim, subentendido que eu nunca vou ter, porque quem sabe futuramente, quando eu conseguir alcançar esse meu intento de viver só da leitura, só da literatura, né? Quem sabe eu tenha tempo para ter um site também para estar alimentando lá. Mas no Instagram, @Léo da Borda, e no Facebook, Josi Léo Guimarães, vocês me encontram. Maravilha, Léo. Nós agradecemos muito todo esse belo trabalho que você compartilhou com a gente hoje, você e sua obra, que ofereceram a construção dessa enorme coxa de retalhos. Aqui que todos os territórios, né, sul-mineiros, das serras, da largura dos campos, das planuras das águas, vêm tecendo textualmente no sul de Minas Literário, que é isso que você faz, e tantas histórias bonitas de Borda da Mata, as suas memórias, todas as memórias, você realmente tem muita história para contar, e nós ficamos ansiosos para os próximos encontros. Léo, muito obrigado pela atenção, pela sua disposição em partilhar todo esse processo, como é tão interessante, né, e saber que todo autor se reconhece na dificuldade ou na sensibilidade. Então, nós ficamos muito felizes com isso, desejamos muito sucesso a você na trajetória literária, na vereança, e também que você tenha muito isso nesse mandato, né? E quando tiver um próximo lançamento, quando tiver um novo projeto, pode compartilhar com a gente, que nós ficaremos muito felizes em partilhar, em degustar aqui as literaturas do sul de Minas. Muito obrigado, Léo. Oi, eu que agradeço. Nossa, agradeço você, Renato, o Léo Melo, Dalila.
o museu, né, da Conversa Macanuda, que faz toda essa integração da colcha, né, de retalhos que você disse. Eu só tenho a agradecer e espero que a gente esteja juntos por diversas ocasiões. Muito obrigado, Léo. E como toda sessão de conversa macanuda nunca chega ao fim, nós não encerramos, mas formulamos convite para as próximas conversas. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, partilhando, degustando, prestigiando, a toda a nossa equipe de produção que esteve aqui, nos ajudou, que levássemos a conversa aí aos 4 cantos do mundo, e já na expectativa dos próximos encontros e próximas conversas ao longo deste ano de 2025. Nosso muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até a próxima.